Olá, bem-vindos de volta, alunos do bacharelado de Engenharia Elétrica. Essa é a parte 2 que adentramos hoje do nosso curso de Mecânica dos Sólidos. Né? A partir destas aulas estaremos realmente ingressando no núcleo principal da disciplina de Mecânica dos Sólidos, falando sobre solicitações, tensões, deformações, dentre outros conceitos bastante importantes. Bem, só para a gente se situar onde a gente está na disciplina, a primeira parte nós já vencemos, que foi a parte de mecânica vetorial. Né? Entramos agora na parte de tensões e deformações, né, aqui na disciplina. Então, entraremos agora na nossa seção de tensões e deformações. E dentro desta unidade de tensões e deformações, os principais conteúdos abordados, não são todos aqui, mas os principais, serão método das seções, vamos falar um pouquinho de estado geral de tensões, conceitos de tensões médias, que também são muito utilizados para projeto de engenharia, fatores de segurança e tensões admissíveis, igualmente importantes para projeto de dimensionamento, conceitos de tensões normais e cisalhantes, falar um pouquinho de propriedades mecânicas do material, lei de Hooke, coeficiente de Poisson, dentre outros conceitos importantes. Ok? Então vamos lá, vamos iniciar. Falando um pouquinho de carregamentos, né? Agora que a gente vai entrar realmente na parte de mecânica dos corpos deformáveis, né? A mecânica dos sólidos, vamos imaginar o seguinte, tá? Primeiro, em uma visão mais geral, tridimensional. Vamos imaginar que você tenha um corpo, né? Esse corpo com formato arbitrário aqui em azul, e esse corpo está submetido à ação de 4 forças, né? F1, F2, F3 e F4, aqui representadas. E vamos supor que você faça um plano imaginário, um plano cinza aqui, e faça um corte imaginário nesse corpo. Então, se você dividi-lo através desse plano, fizer uma seção, né, e separar as partes, o que você vai ver na seção de corte? Né? Você vai estar vendo uma série de forças, uma série de carregamentos, né, que aqui nesse contexto nós chamaremos de carregamentos internos. Né? Então aqui eu vou aproveitar para fazer uma definição que é muito importante para a gente nas análises que faremos de mecânica dos sólidos, que é a distinção entre um carregamento externo e um carregamento interno. Bem, vejam, então essas forças que foram inicialmente aplicadas aqui, representadas por esses vetores pretos, F1 até F4, são carregamentos externos, enquanto estas forças que aparecem naquela nossa seção de corte imaginária são carregamentos internos. Só que também vimos na parte de mecânica vetorial que se eu tenho várias forças atuando numa determinada área, eu posso somar as forças para gerar uma força resultante, e eu posso, por exemplo, escolher um ponto de referência e somar os momentos de todas essas forças em relação a esse ponto O aqui, e também escrever um momento resultante que também é uma entidade vetorial. Então o que acontece é o seguinte aqui, em resumo, se nós fizermos essa nossa seção imaginária e fizermos um apurado de todo o carregamento interno que aparece nessa seção, a gente pode representar esse carregamento interno todo aqui de uma forma compacta, sintética, através de uma força resultante e de um momento resultante. Bem, visto isso, né, a gente vai usar esses conceitos do momento resultante e força resultante para dar um passinho atrás novamente. Nós vamos decompor essa força resultante em uma força normal e em uma força que eu vou chamar de cisalhante. Já já vamos explicar o que é cada uma dessas coisas. E eu vou decompor esse momento resultante em um momento chamado de torsor, T, ok? E um momento chamado de fletor, ok? Que é esse bending moment aqui, que é o momento fletor. Então, qual é a lógica aqui? A lógica aqui é uma decomposição em componentes perpendiculares muito simples, ok? Quando as forças, né? As forças que estiverem normais à minha área, né? A minha área de corte aqui, eu vou chamar de força normal, e as forças que estiverem paralelas à área eu vou chamar de forças cisalhantes ou forças cortantes, ok? No momento, a mesma lógica. O momento que apontar perpendicularmente à área eu vou chamar de momento torsor, ok? E o momento que tiver com o vetor dele apontando paralelamente à área eu vou chamar de momento fletor, ok? Então aqui eu vou exemplificar na prática já algumas dessas solicitações de cargas aqui, porque senão você vai ficar pensando que
o momento torsor, fletor, força normal e força cisalhante é uma coisa muito hipotética, muito teórica. Então vamos contextualizar fisicamente essas coisas. Vamos lá. Pensa que você tem, por exemplo, uma barrinha e você faz uma tração, você puxa essa barrinha, tenta esticar. Pense no elástico, você estica um elástico. Quando você aplica uma força nesse sentido do elástico, se você pensasse numa área transversal e a disposição em que a força tem em relação à área, você estaria aplicando uma tensão normal, fazendo esse elástico aumentar de tamanho. Então essa é uma contextualização física do que é uma força normal. Para pensar na força cisalhante, vamos pensar num rebite. Vamos pensar o seguinte, ó, eu tenho duas placas, eu vou prender essas placas e vou botar um rebite aqui para poder prender as placas. Se depois que tiverem presas pelo rebite, eu tracionar essas placas uma para cada direção, eu vou ter uma tendência de corte naquele rebite, ele tende a ser cortado, ok? Se eu puxar com muita força, eu posso arrebentar. Então a tendência ali é uma tendência de cisalhamento, uma tendência de corte. Então a contextualização física disso aqui está aqui concentrada no conceito de força cisalhante ou força cortante, ok? Aqui na parte do momento torsional, o melhor exemplo que a gente tem seria um eixo girante, tá? Eixos girantes eles estão largamente presentes em máquinas, né, em elementos de máquina, em elementos industriais. Então toda vez que eu tiver um eixo girante, eu vou ter uma atuação de um momento torsional sobre esse eixo. Nós veremos torção com mais detalhes na frente e a gente vai conseguir contextualizar isso tanto fisicamente quanto em termos de modelagem matemática, ok? E para explicar o momento fletor com um pouquinho mais de simplicidade, pense numa régua escolar, aquelas de 30 centímetros ou 20 centímetros. Se você pegar essa régua nas extremidades e você tentar fazer isso aqui, ela vai flexionar. Então, o momento fletor, ele está sendo aplicado ali pelas suas mãos nas extremidades ali da régua e você está conseguindo flexionar esse elemento, ok? Da mesma forma que eu poderia segurar a régua com as duas mãos e aplicar uma força no meio dela e ao forçar ali no meio da régua, ela também criaria aquela curvatura, ok? Então esse aí seria também um exemplo de solicitação flexional. Então vimos o seguinte até agora, tá? Vimos que ao seccionarmos um corpo submetido a cargas externas, a gente expõe a existência de um carregamento interno. Este carregamento interno pode ser representado por um momento resultante e uma força resultante. Cada uma dessas entidades, uma vez representadas, podem ser decompostas em uma força normal e uma força cortante, e um momento torsor e um momento fletor, ok? Bem, só que, à exceção da primeira parte da disciplina, que foi de mecânica vetorial estática, a gente nem sempre está interessado em trabalhar em 3 dimensões na nossa prática de engenharia. Muitos problemas de interesse prático podem ser modelados e resolvidos apenas no plano, apenas em 2D. Então como é que fica essa questão do conceito do método das seções se eu tiver no 2D? Né? Antes aqui só um reforço, tá? Nessa lâmina eu trouxe para vocês os nomes certinho, né, das forças, axial, normal, cisalhante ou cortante, isso aqui nós já vimos, e uma pequena definição de cada uma. Basicamente, o que ele está definindo aqui é a disposição da força em relação à área. Está disposto perpendicularmente? Tem um nome. Está disposto paralelamente? Tem outro nome. Mas já explicamos em detalhes. Tá? Vamos agora para uma visão do método das seções, como eu estava falando, em 2 dimensões. Vejam, pense que eu tenho um corpo de formato genérico, mesma lógica, com alguns carregamentos externos atuando. Eu vou criar uma seção imaginária, que vai ser representada por uma simples linha, ok? E eu vou separar a parte esquerda desse corpo. Então, quando eu separo a parte esquerda desse corpo, eu tenho F1 e F2, eu tenho a seção e eu tenho as forças que aparecem nessa seção. Veja, primeira pergunta que pode estar surgindo na cabeça dos senhores e senhoritas. Eu poderia pegar a parte da direita? Poderia. A diferença da análise do método das seções, quando você secciona o corpo, você pode pegar qualquer uma das partes e o resultado tem que dar exatamente o mesmo, ok? Então, coisa importante aqui para a gente trabalhar no 2D. Ao seccionar um corpo em 2 dimensões e olhar a seção cortada desse corpo, três carregamentos internos são conceitualmente muito importantes, ok? E o caso mais complicado seria surgir os 3 carregamentos e os 3 não nulos. Seria a força normal, que está atuando perpendicular a essa área,
a força cortante que está atuando paralela à área e o momento fletor que está atuando também paralelo, ok, a essa área. Ah, professor, como é que você enxerga que o momento está atuando paralelo a essa área? É só você lembrar do 3D, né? Regra da mão direita para o momento, se você girar, você vai ver que o eixo ele está apontando para fora do papel e para fora ou para dentro do papel. Nesse caso aqui seria paralelo à área, ok? E pelo conceito do momento fletor que vimos aqui, a gente sabe que esse vetor momento tem que estar apontando paralelo à área para ser caracterizado como um momento flexional, ok? Ou um momento fletor. Bem, até aqui eu abri o conceito geral do método das seções, expliquei a diferença entre carregamentos externos e como os mesmos conseguem gerar os carregamentos internos, classificamos os principais carregamentos internos em 3 dimensões de uma forma mais generalista, fechamos o conceito para 2 dimensões num formato mais prático que é mais utilizado. Agora vamos resolver um exercício onde nós vamos compactar, né, esse conhecimento e aplicar o cálculo, né, desses carregamentos internos de cortante, momento e força normal para ver se isso aí é fácil, difícil, né, ou mais ou menos. Bem, esse exemplo de aplicaçãozinha aqui, eu tenho uma viga, tá? Essa viga ela está engastada no apoio A e em balanço, ok? Ela tem um carregamento distribuído triangular, né, atuando em cima dela, e pede-se a determinação dos carregamentos internos no ponto C, na seção do ponto C nessa viga. Bem, então vamos lá. Então, pessoal, é o seguinte. Quando ele me pede, né, os carregamentos internos do ponto C, a primeira coisa que eu já tenho certeza nesse exercício é que em algum momento eu vou ter que seccionar essa viga no ponto C. E aí, utilizando, né, só a parte conceitual aqui agora, quando eu fizer a seção, eu posso escolher entre o lado direito e o lado esquerdo da viga. Qual que eu vou escolher, professor? O lado que for mais interessante e o lado que der menos trabalho. Então entenda por lado mais interessante aquele lado que dê menos trabalho de cálculo para você. Então vamos mostrar como é que ficaria isso aqui. Então, num primeiro momento, eu vou seccionar essa viga aqui e vou escolher a parte da direita para trabalhar. E aí já vem uma primeira dica. Por que a parte da direita? Porque essa viga só tem um apoio, que é um engaste fixo, um apoio fixo aqui no ponto A. Se eu pegar a parte da esquerda, eu teria que calcular as reações nesse apoio aqui. Eu cortando a viga e pegando a parte da direita, eu não preciso calcular as forças de reação aqui neste engaste. Então vou fazer dessa forma. Ó, vou pegar o corte do trecho apenas CB. Na seção de corte vai surgir, né, os carregamentos internos. Então, NC, carregamento normal, VC, cortante, e MC, fletor. Aqui eu quero fazer uma pequena observação. Percebam que os sentidos aqui, o normal para cima, né, perdão, o normal para a esquerda, o cortante para cima e o momento horário, estão ao contrário do que vimos na nossa exposição teórica. Aqui. Por quê? Porque aqui eu estou pegando a peça na parte da esquerda. Então, a convenção de sinal dos carregamentos internos, quando eu pego a parte da esquerda, é essa aqui. Cortante para cima, força normal para a direita e momento anti-horário. Quando eu pego a parte da direita, né, a minha convenção positiva tem todas essas forças em sentidos invertidos. Ok? Forças, na verdade não. Forças não. Cargas. Cargas de força, cargas de momento. Bem, uma outra coisa. Eu tenho um carregamento que cresce linearmente de 0 a 300. E eu tenho um comprimento total do vão da minha viga aqui de 3,6. Se eu pensar que 3,6 pode ser dividido em intervalos de 1,2, eu tenho 2/3 do comprimento da viga de B até C. Então, 2/3 de 300, eu vou ter uma carga que cresce até 200. A área desse triângulo ficaria 200 vezes 2,4, 480 newtons, dividido por 2, 240, aplicado a 2/3 da altura, que seria a 1,6 da extremidade B. Então isso aqui tudo conceito também que já vimos na parte 1 em mecânica geral. Bem, eu tenho a carga aqui, eu tenho os carregamentos internos. Cada parte separada pelo método das seções tem que estar em equilíbrio. Como é que eu imponho o equilíbrio estático? Somatório de força igual a zero, em Y, em X, e somatório de momentos no ponto C,
é igual a zero. Uma outra coisa, outro detalhe conceitual. Toda vez que eu vou calcular os carregamentos internos, depois de cortar uma peça pelo método das seções, o cálculo do momento, o ponto de referência do cálculo do momento, ele vai estar na região de corte, ou seja, onde você cortou, no ponto C. Então perceba, o momento é calculado no ponto C. Feitas essas continhas, que a gente já fez na parte 1 da disciplina, vamos achar um cortante de 240, né? Uma axial de 0, até porque não tinha carregamento horizontal na peça, e um momento de menos 192. Então aqui eu quero refletir a interpretação desse resultado negativo com os senhores. Então vamos voltar aqui e vamos pensar o seguinte, ó. Essa carga aqui de 240 vezes essa distância aqui vai fazer essa viga girar no sentido horário. E este momento do carregamento interno também está no sentido horário. Só que eles não podem estar no mesmo sentido porque a peça tem que estar em equilíbrio. Então, quando eu faço o cálculo desse momento, eu descubro um valor negativo. Esse valor negativo está me indicando o seguinte, olha, esse sentido que você chutou para esse momento de azul aqui está invertido. Você tem que colocar ele para o outro lado para garantir o equilíbrio estático da peça. Então, esse menos, ele não indica que o resultado está errado. Apenas indica que você colocou o sentido de forma trocada e que você tem que destrocar. Ou seja, na hora de representar, fazer a representação final, esse momento vai ficar ao contrário, no sentido justamente anti-horário. Ok? Agora, só para vocês não confundirem isso, tá? Sempre usem a convenção de sinal do sentido positivo dos carregamentos internos. Ou seja, cortou a peça e pegou a parte esquerda, essa aqui é a convenção positiva de carregamento interno. Cortou e pegou a parte da direita, esta aqui é a convenção positiva de carregamentos internos. Se você errar um desses sentidos, o que vai acontecer? A própria conta do equilíbrio estático vai dar negativo e vai te avisar. Ok? Bem, feito esse exercíciozinho aqui, deixa eu ver se próximo aqui se tem uma coisa diferente que eu não falei no outro. Acho que não. Vou pular direto, vou deixar para vocês esse outro exercício aqui, 1.2, para vocês darem uma olhadinha. E vou pular agora para o conceito de tensão, ok? Bem, deixa eu ver se essa câmera acerta aqui, de vez em quando ela perde um pouquinho o foco. Bem, eu acho que... acredito que tenha melhorado um pouquinho. Bem, vamos lá. Pessoal, conceito de tensão, ok? O conceito de tensão, ele está ligado a forças atuando numa determinada área. Deixa eu só tentar ver se eu consigo fechar essa captura de vídeo aqui e ligar de novo, porque vou fazer ela retomar o foco dela. Acho que ela deve ter retomado por agora. Isso, retomou. Então vamos lá. A ideia de tensão, tá? Ela está ligada a uma força e uma área. Eu quero que vocês fiquem com essas duas entidades na cabeça, força, tá? E área. Por que é dada uma atenção especial, pessoal, aqui na mecânica dos sólidos e em outras disciplinas de engenharia, ao conceito de tensão? Isso aí tem uma razão, né? Tem um motivo. A tensão, ela não é uma grandeza de natureza conhecida pelos senhores até o momento. Então, me explico melhor. Quando você está estudando lá em outras disciplinas de física 1, 2 e 3, pressões, temperaturas, entre outras entidades físicas, você está trabalhando aí com uma propriedade... a câmera não está me ajudando. Deixa eu ver aqui se eu consigo retomar. Pronto. O que acontece? Voltando ao raciocínio. Quando você está trabalhando com pressão, temperatura, você está lidando com propriedades escalares, né, com campos escalares. Ou seja, para definir uma temperatura eu preciso só do módulo, né, da magnitude, para a pressão a mesma coisa, certo? Quando você está trabalhando com velocidades, acelerações, entre outras grandezas, você está trabalhando com entidades vetoriais. Hoje que a câmera não está querendo que a aula continue. Deixa eu ver. Não vai voltar esse foco. Bem. Voltou.
Aí, acho que agora já está melhor. Então, vamos lá. Continuando. Velocidades, acelerações exigem que você tenha, além do módulo, a direção, o sentido, para poder dar completude àquela informação daquela variável física. E a tensão, ela não é uma grandeza nem escalar, nem uma grandeza vetorial. Ela acaba sendo uma grandeza que a gente chama de tensorial. Então, para definir uma tensão, não basta apenas o módulo, como numa grandeza escalar, não basta tão apenas módulo, direção e sentido, como numa grandeza vetorial. Né? Eu tenho que ter mais informação para definir essa grandeza tensorial. Então já vocês vão entender como que a tensão ela digamos assim, uma variável um pouquinho mais complexa das outras variáveis da física que vocês vêm estudando aí no ciclo básico do curso de engenharia. Então vamos lá, sem enrolação, vamos pensar o seguinte. Pensa numa pequena areazinha aqui, né, de tamanho ΔA ou dA, como a gente gosta de chamar lá no cálculo, né, nos elementos diferenciais, né? E pensa que você tem uma pequena força dF ou ΔF atuando nessa área, ok? Essa força, ela pode estar disposta espacialmente de qualquer forma, ou seja, ela pode estar inclinada aqui no plano IR3, né, no espaço, e eu vou decompor essa força numa componente x, numa componente y e numa componente z, dessa forma aqui. E aí, né, eu vou pensar o seguinte, ó, a questão é o seguinte, vou analisar primeiramente somente nessa área aqui. Então eu tenho duas forças que estão paralelas a essa área e eu tenho uma força que está perpendicular a essa área. Então vou pensar primeiro com conceitos que já vimos nessa aula mesmo. Em termos de disposição de força pela área, força perpendicular à área, que seria o caso essa FZzinha aqui, gera um carregamento normal. Forças paralelas à área geram carregamentos cortantes, ok? Agora eu vou fazer o seguinte, imagine o seguinte, que eu consiga cortar mais uma vez essa peça num plano de simetria vertical e mais uma outra vez em outro plano de simetria. O que vai acontecer? Eu vou acabar destacando um cubo e esse cubo ele está sendo analisado aqui. Então, o que é falar de uma análise de tensão? De uma forma maior, de uma forma mais geral. É realmente eu pegar um cubozinho infinitesimal ao redor de um ponto do corpo que está sendo solicitado, que está sendo carregado, e fazer a análise de todas as tensões que atuam naquele ponto. Essa seria uma definição geral de estado de tensão. Agora, voltando aqui para entender o que são essas letrinhas aqui, sigma e tal, né? Vamos definir agora o que são tensões normais e o que são tensões cisalhantes, tá? Então veja só, toda vez que eu tiver uma força atuando perpendicular à área, eu vou falar que eu tenho a geração de uma tensão normal, e a letrinha grega para simbolizar essa tensão normal é a letrinha grega sigma, sigma maiúsculo, ok? Por um outro lado, toda vez que eu tiver uma força atuando paralela à minha área, só para vocês notarem aqui, ó, essa força Fx e essa força Fy são paralelas à área. Então, força paralela à área vai gerar o que a gente chama de tensão cisalhante, ok? E essa tensão cisalhante vai ser representada pela letrinha grega tal. Bem, ok. Bem, então sabemos agora que tensão normal é sigma, tensão cisalhante é tal. Agora nós temos que definir como que a gente mexe com esses índices aqui, ó. Índice Z, Zx, Zy, ou seja, como que eu mexo com esses índices das tensões? Vejam bem. Tensão normal, normalmente ela vai ser simbolizada com um índice só, que é o índice do eixo perpendicular à área de análise. Então vejam, tá? Reparem nessa areazinha em azul que está aqui. O eixo que é perpendicular a essa área é o eixo Z, que é justamente o índice que aparece nessa tensão aqui, sigma Z. Então, para a tensão normal, fácil, simples. E para a tensão de cisalhamento, para a tensão cisalhante? Vejam como é que também é simples, ok? A tensão de cisalhamento ela possui dois índices. O primeiro índice é justamente o índice do eixo perpendicular à área, igualzinho na tensão normal. Então, o eixo perpendicular a essa área azul é o eixo Z. Então, o primeiro índice dessas tensões tal aqui vai ser tal Z, tal Z. E o segundo índice aponta a direção da tensão. Então, veja, se a força aqui está na direção de X, a tensão vai ter um segundo índice X. Se a força que gerou essa tensão aqui
aponta para Y, essa tensão vai ter um segundo índice Y. Então, daí a explicação do tal Zx e do tal Zy. Então, vamos lá. Aprendemos, então, a existência das tensões normais, quando a força geradora é perpendicular à área, tensões cisalhantes tal, quando a força geradora é paralela à área, e aprendemos a ver o índice dessas tensões. Com tudo isso, a gente pode agora voltar naquela ideia de um cubo infinitesimal, fazer um cubo em volta de um ponto de análise e analisar, né, o estado geral de tensões ao redor daquele ponto. Então vamos pensar o seguinte, tá? E prestem atenção porque esse conceito é um pouquinho mais intrincado, talvez seja a primeira vez que vocês veem esse conceito, principalmente na engenharia elétrica. Em outros bacharelados a gente tem um pouco mais de familiaridade com esses conceitos, porque variáveis tensoriais, né, campos tensoriais aparecem com mais frequência em outras disciplinas. Mas talvez aqui seja a única disciplina que vocês vão ver isso, então prestem atenção para vocês pegarem a ideia, tá? Então, o que acontece? Pensem que vocês têm a obrigação aí, como engenheiro, de analisar o estado de tensões ao redor do ponto Q, e você vai criar um cubo infinitesimal ao redor desse ponto, ok? Então, em cada face do cubo, você tem uma área, ok? E atuam essas três tensões, duas cisalhantes e uma tensão normal, em cada face do cubo. Então, essa seria uma análise geral, né, de tensões ao redor de um ponto do meu corpo, da minha peça que está sendo carregada ou solicitada, ok? Bem, eu acho que, não sei se eu coloquei por aqui, mas eu poderia fazer o seguinte, né? Eu poderia escrever, tá, o estado geral de tensões desse ponto Q através de uma matriz, tá? E essa matriz ela teria 9 elementos, seria uma matriz 3x3, tá? Depois eu mostro isso direitinho no material complementar para vocês, mas por hora acreditem no seguinte, tá? Tensões cisalhantes que têm os mesmos índices, mas trocados, XY, YX ou YZ, ZY, eles são iguais. Por que eles são iguais? A gente consegue provar essas igualdades através de equilíbrio de rotação. Se eles não forem iguais, o cubo ele não vai ficar em equilíbrio estático, ou seja, ele vai estar rotacionando. Para que ele fique paradinho, você tem que ter essas igualdades aqui. Então vocês pensem o seguinte, a partir do momento que essas tensões são iguais, se você investigar aqui, ó, essas três faces do cubo, essa de cima, essa da direita e essa da frente, você vai perceber que as faces opostas, por exemplo, ó, a de cima oposta com a de baixo, as tensões que vão aparecer aqui são iguaizinhas a essa aqui, mas as cisalhantes vão estar com os índices trocados. Como as cisalhantes com índices trocados são iguais, na verdade você conta, ó, você vai ter 3 incógnitas aqui, 3 incógnitas aqui e 3 incógnitas aqui. Por isso que eu disse que dá para escrever o estado geral de tensão de um ponto numa matriz 3x3, porque a matriz 3x3 ela vai ter 9 incógnitas. Adivinhem quem são essas incógnitas? São as 3 tensões dessa face do cubo, que são as mesmas da face de baixo, as 3 tensões da face aqui da direita, que são as mesmas da esquerda, e as 3, né, da face da frente, que são análogas à face de trás, ok? Então, o estado geral de tensões ele é classificado dessa forma, ele é definido dessa forma. No momento inicial da disciplina, nós não vamos usar um estado de tensão tão complicado para fazer conta, mas vai chegar um ponto da disciplina onde fizermos um capítulo de análise de tensão, principalmente para estado plano, em que vocês vão ter que ter esse conceito do estado de tensão bem colocado na cabeça. Por isso que eu estou procurando trabalhar o conceito em detalhes, para que vocês entendam o que é uma tensão, o que é esse cubo infinitesimal que fica em volta do ponto, quantas variáveis, né, que no caso que são 9 aqui no estado geral, que vocês precisam para fazer a definição do estado geral de tensão, porque tudo isso vai ser muito útil quando a gente realmente falar sobre análise dessas tensões, círculo de Mohr, entre outros assuntos, ok? Bem, na prática, vamos sair um pouquinho da matemática, vamos dar uma relaxada e vamos para a prática. Por que é importante eu entender o estado de tensão num determinado ponto do corpo? Porque o estado de tensão ele me fala o que está acontecendo com aquela peça. Eu vou dar 3 exemplos práticos aqui, ok? Exemplo de um parafuso, ok?
esse parafuso está sujeito a uma carga cisalhante P, vermelhinha. Então, se eu for olhar o estado de tensão nesse ponto Q, eu vou ter uma coisa parecida com essa aqui. Percebam, o estado de tensão do ponto Q, ela só vai ter tensões de cisalhamento, não vai ter tensões normais. A gente chama esse estado de tensão aqui de cisalhamento puro, ok? Este mesmo exemplo do cisalhamento puro vai descrever um eixo girante que nós falamos no início da nossa aula. Então eu tenho um eixo girante numa máquina, ok? Por exemplo, uma turbina, um compressor, né? Ou que seja, um motor que seja. Eu tenho esse eixo girando, e se eu pegar um elemento dentro desse eixo e fizer uma análise de tensão desse elemento, eu só vou ver também tensões cisalhantes, ok? Ou seja, a torção, né, também ela pode ser representada por um estado de tensão de cisalhamento puro, tá? E para dar um exemplo um pouquinho mais diferente, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou dar o exemplo de uma barra. Essa barra está sendo tracionada, ou seja, eu estou puxando ela com uma carga P de um lado e a mesma carga P aqui do outro. Se eu colocar, tá, fizer análise de tensão de um cubo direcionado certinho, com essas faces dele paralelas às faces da minha peça tracionada, eu vou ver que neste cubo só atuam tensões normais. Ou seja, a tendência é que esse corpo ele estique, ok? Isso que está me falando do estado de tensão. Entretanto, se eu pegar esse mesmo cubo para fazer a minha análise de tensão e eu rotacionar, né, esse meu cubo infinitesimal, esse meu paralelepípedo elementar, como a gente também chama na mecânica dos sólidos, eu vou ver que ao rotacionar eu vou ter a presença tanto de forças normais como de forças de cisalhamento, tá? Mais para frente, quando a gente estiver falando de círculo de Mohr, a gente vai ver qual é a utilidade de você fazer uma análise rotacionada de um determinado ângulo θ, no caso aqui 45 graus, ok? Então, o estado de tensão ele serve para te falar o que está acontecendo em geral naquele corpo, naquele elemento de máquina, naquela estrutura, naquela peça. Então, um conceito assim fundamental dentro da seara da mecânica dos sólidos. Bem, eu acho que o princípio de Saint-Venant eu vou deixar para a próxima aula. Essa aula já está um pouquinho longa. Vou encerrar por aqui e na próxima aula nós retomamos nosso conteúdo. Pessoal, um grande abraço, até a próxima aula.